Encontro Regional de Química da UTF-PR é um evento organizado pelos professores da coordenação do curso de licenciatura em Química e pelo Departamento de Química e que tem como objetivo atualizar conhecimentos, incentivar a produção científico-acadêmica, contribuir para a formação docente e criar um espaço de hibridização entre as experiências de pesquisas em Química e ensino de Química junto aos novos processos de ensino-aprendizagem. Da mesma forma, este evento busca estimular a aproximação entre os licenciandos em Química, professores de outras instituições de ensino superior e professores atuantes em escolas públicas do Núcleo Regional de Educação de Campo Mourão. Agradecemos o apoio e convidamos para compor a mesa de honra desta cerimônia a diretora de Graduação e Educação Profissional do campus Campo Mourão, professora Carla Silva, neste evento representando o diretor-geral do campus Campo Mourão, professor Heron dos Santos Lima. A chefe do Departamento Acadêmico de Química, professora Marcilene Ferrari Barrichello Consolim. A coordenadora do curso de licenciatura em Química, professora Estela dos Reis Crespan. O presidente da comissão organizadora do 5º Encontro Regional de Química, professor Gustavo Priscinotto. Convidamos a todos para que, em posição de respeito, possamos cantar o hino nacional brasileiro. Convidamos o presidente da comissão organizadora do 5º Encontro Regional de Química, professor Gustavo Priscinotto, para o seu pronunciamento. Boa noite a todos. É com imenso prazer que faço esse discurso de boas-vindas a todos vocês, para que possamos dar início ao nosso 5º Encontro Regional de Química da UTF-PR de Campo Mourão. Acredito que temos muito a comemorar aqui, pois, mesmo com algumas frustrações quanto às agências de fomento, conseguimos elaborar um evento muito bonito e cheio de gente de máxima qualidade e representatividade. Não posso deixar de registrar que tudo isso é resultado do grande empenho e capacidade de toda a organização do evento, que aqui ultrapassa os sujeitos nomeados naquele primeiro projeto que a gente enviou à CAPES e à CNPq, sendo representado também pelos estudantes do PIBID, do centro acadêmico, dos demais estudantes e dos diversos servidores envolvidos nesse trabalho. Gostaria de aqui, estando então momentaneamente enquanto presidente dessa comissão organizadora, deixar consignada minha gratidão a todos vocês que estão participando desse evento. Gostaria também de agradecer a presença da professora e diretora de Graduação em Educação Profissional, Carla Silva, que hoje aqui está representando o nosso diretor do campus, professor Heron dos Santos Lima. Gostaria também de agradecer, mesmo não ainda tendo chego, a professora
Jaqueline, deve estar chegando por aí, em nome de todos os palestrantes que vão participar e vão compartilhar conosco aqui o seu conhecimento a partir das suas palavras. E por falar nesses palestrantes, teremos o prazer de discutir diversos temas aqui. Eu não vou detalhar, falar de cada um deles, nem dos seus temas, mas eu acho importante que rapidamente a gente reitere que o tema central deste evento é o que vocês podem ver ali naquele banner, a química e as químicas, passado, presente e futuro. Essa obra desenhada ali foi feita por um ex-aluno nosso, o Juliano Lopes. Então, ele não está aqui, mas ele vai vir a partir de amanhã, ele vem os outros dias, hoje ele não pôde comparecer. E é importante que a gente fale sobre isso, porque até 2016, por mais pavoroso que seja dizer, as mulheres representam somente 3% das ganhadoras do Prêmio Nobel. Tá? Então, somente 3% do Nobel de Ciência são mulheres. É passado o momento, então, de trazermos para o centro das nossas reflexões a influência de uma sociedade machista e misógina na escolha e manutenção das mulheres nos cursos das áreas de ciências exatas. Por isso, gostaria de enaltecer alguns sujeitos aqui presentes. Primeiramente, as mulheres da nossa coordenação do curso de licenciatura em Química, que são 70% do nosso quadro docente. As quase 60% das mulheres que fazem parte enquanto estudantes do nosso curso de licenciatura em Química. E todas as mulheres aqui presentes que representam a luta diária por fazer e pensar as ciências. Enfim, para aqueles que já me conhecem, falei um pouco demais. Espero que não tão acelerado como de costume, para no fim agradecer a presença de todos vocês e dizer que espero que tenhamos todos um excelente evento. Obrigado. Convidamos a diretora de Graduação e Educação Profissional do campus Campo Mourão, professora Carla Silva, para o seu pronunciamento. Boa noite a todas e a todos. Fico muito feliz de poder participar, ainda que representando o Heron, diretor-geral, desse evento da Química. Até me expressei com alegria quando eu recebi por e-mail o convite para a Estela, dizendo que por ser um evento já de cunho regional, e que eu vejo que o curso de Química, a despeito de ter um número reduzido e já ampliado, né, tem aí um número aí crescente ao longo dos semestres de alunos, mostra num encontro desse porte um número significativo de participantes. Então, eu acho muito interessante você participar da abertura de um evento desse e ter a visão do número de alunos que efetivamente se empenham e participam. Porque encontros como esse, pessoal, é extremamente importante para a formação profissional mesmo de vocês. E quando o Gustavo se expressa da dificuldade de conseguir um patrocínio, um financiamento para eventos como esse, ele até coloca de uma maneira até simples, revoltada, mas simples, porque é realmente trabalhoso para a gente fazer aí uma solicitação de um recurso para um evento de tamanha importância. E ter-nos negado é realmente muito doloroso. E os professores de vocês se empenham de uma maneira muito especial nisso. E eu fico assim, já expressei isso em diversas vezes, em várias reuniões de chefia, de coordenação, que é um curso com poucos alunos, mas com uma peculiaridade muito grande que me agrada muito de ver, que é um empenho dos professores de vocês, independente do número de alunos, de estar aí se empenhando de dar realmente o melhor, em termos mesmo de possibilidades científicas, possibilidades de mercado de trabalho, ampliando a visão de vocês. E são esses encontros em que vocês deixam aí os momentos de aula, embora eu vejo também com muita felicidade a maneira com que vocês ministram aula. Já tive até a oportunidade de ver aí o professor Adriano à distância, dando aula de laboratório para vocês, e vocês fazendo perguntas. Isso me deixa muito otimista com o resultado, o empenho de vocês no mercado de trabalho. Eu acredito que não seja o número de alunos, mas a qualidade desses alunos. E hoje ainda tive a oportunidade de ser abordada aí por um aluno que já está até fazendo mestrado e que volta a participar do evento.
Espero que não seja representante único de um curso de pós-graduação que esteja aí reconhecendo e participando, porque eu tenho certeza que esse encontro vai fazer um diferencial aí para vocês. Fiquei intrigada com o tema, a química e as químicas. Realmente não sabia que a nossa expressão aí nos prêmios aí era tão pequena, a expressividade era tão pequena, mas a considerar aí pelo número de mulheres sentadas aí na cadeira, comparativamente ao número de homens, né, esperamos aí que despertem aí essa vocação científica ou profissional de excelência e que leve o nome de excelência aí da UTF-PR. Como ele mesmo disse, né, também não posso me estender, desejo a todos vocês um ótimo evento, que a palestrante já está aí, a Jaqueline, que a palestrante seja bem-vinda, que essa palestra a respeito dos biosensores, até eu fiquei interessada, viu, Jaqueline? E essas mesas redondas que vocês vão ter, os mini-cursos, realmente sejam bem aproveitados para vocês. Um ótimo evento e sucesso a todos. Obrigada. Agradecemos a presença de estudantes e professores da UTF-PR e de outras instituições que participarão do evento durante os próximos dias. Convido os membros da mesa de honra para ocupar seus lugares junto à plateia e convidamos a professora Jaqueline Ferreira Leite Santos para proferir a palestra Biosensor LSPR integrado com microfluídica para detecção precoce, dando início oficialmente às atividades do 5º Encontro Regional de Química. A professora Jaqueline Ferreira Leite Santos possui bacharelado e licenciatura em Química pela Universidade Estadual de Maringá, doutorado em Ciências na área de concentração em Química pela Universidade Estadual de Maringá, com parte da pesquisa desenvolvida no Canadá, e pós-doutorado pelo Instituto de Física da USP São Carlos. Atualmente é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde atua nos programas de pós-graduação em Química e em Ciência dos Materiais e lidera o Laboratório de Materiais Aplicados e Interfaces. Seu grupo de pesquisa desenvolve atividades envolvendo espectroscopia Raman no UV-Vis e infravermelho, síntese e caracterização de novos materiais envolvendo semicondutores inorgânicos, nanoestruturas plasmônicas e polímeros conjugados para aplicação em biosensores, dispositivos eletrocrômicos e fontes renováveis de energia. Senhoras e senhores, com vocês a professora Jaqueline Ferreira Leite dos Santos. Boa noite. Eu quero agradecer o convite do professor Adriano e a professora Rafaele por me dar essa oportunidade de falar um pouquinho sobre uma das linhas de pesquisas que a gente desenvolve lá na URGS. É sempre bom rever os amigos, até encontrei outros aqui, já que eu me formei aqui no Paraná. Então, eu selecionei uma das áreas que a gente trabalha, que envolve biosensores. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esses biosensores, que é um pouquinho diferente, eles envolvem nanoestruturas plasmônicas. E eu vou falar como integrar esses biosensores com microfluídica para obter dispositivos com alta sensibilidade que possam ser usados depois para uma detecção precoce, por exemplo, de doença como o câncer. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os impactos na sociedade desse tipo de biosensor, sobre o que são os biosensores, né? Na verdade, amanhã no minicurso eu vou falar com mais detalhe, hoje eu vou dar só uma breve introdução do que são, como funcionam. Vou falar sobre o fenômeno que eu exploro no desenvolvimento desses biosensores e vou falar sobre estratégias para melhorar então a sensibilidade desse tipo de sensor. Os biosensores, ou sensores de forma geral, têm um impacto bem grande na sociedade porque eles permitem que a gente consiga detectar diferentes espécies de interesse.
Essas espécies podem ser de interesse na área ambiental, na área da saúde, interesse doméstico, interesse na indústria. Então, existe uma variedade muito grande de aplicação, né? Se a gente olhar, no caso de análises clínicas, né, e mais especificamente para uma doença como o câncer, que requer uma detecção precoce, né, por que é necessária a detecção precoce? Porque tem estudos que mostram que, dependendo do câncer, por exemplo, câncer de ovário, se a detecção ela é feita precocemente, consegue-se aumentar em cerca de 95% a chance de vida, a chance de cura do paciente, né? Então, se a gente olhar para esse gráfico aqui, ele mostra, né, uma previsão da incidência de câncer. Esse estudo foi feito pelo Centro Americano de Controle de Doenças, e o que esse gráfico mostra é que daqui 13 anos, né, em 2030, a taxa de incidência de pacientes com câncer vai praticamente dobrar comparado a 2002. Né? E essa informação, na verdade, ela se agrava quando a gente analisa esse outro diagrama aqui. Esse diagrama ele mostra para a gente a relação entre a taxa de incidência de câncer e a taxa de mortalidade de diferentes países. Então, se a gente olhar na base do diagrama, está aqui em azul a taxa de mortalidade e em vermelho a taxa de incidência. A gente vê que aqui na base, onde nós temos os países subdesenvolvidos, praticamente todo paciente com câncer morre. Enquanto que quando a gente vai para o topo do diagrama, onde a gente tem países desenvolvidos, a taxa de mortalidade é relativamente pequena, né, comparado com a incidência. Isso quer dizer que existe uma diferença, né, uma drástica diferença entre os países não desenvolvidos com aqueles desenvolvidos. Essa diferença é o acesso às tecnologias, o acesso a uma detecção precoce, né? Então, se a gente puder contribuir para disponibilizar meios para fazer com que populações em áreas remotas ou, né, populações com baixa renda tenham acesso a um dispositivo barato, portátil e com alta sensibilidade, talvez a gente possa contribuir para diminuir essa relação, esse percentual aí de mortalidade em relação ao percentual de incidência nessa doença. Então, como que nós trabalhamos ou como que nós desenvolvemos um biosensor que possa contribuir para essa área? Basicamente, nós utilizamos um transdutor, que é um material que vai converter a energia relacionada com a interação, a interação devido à detecção, né? E essa detecção ela é feita através da modificação desse transdutor com um elemento de biorreconhecimento, um biorreceptor. E através de uma interação específica, analito-receptor, que, como a gente usa uma biomolécula, é feita através das interações chave-fechadura, interações muito específicas, a gente consegue, então, desenvolver biosensores para determinar analitos de interesse e analitos bem específicos. Quando nós desenvolvemos esses biosensores, né, nós buscamos um grupo de propriedades que vão nos dizer que esses biosensores têm um bom desempenho e podem ser, então, aplicados. Essas propriedades, basicamente, se resumem em alta sensibilidade, alta especificidade, baixo limite de detecção, reprodutibilidade, miniaturização, facilidade de manuseamento,
um baixo tempo de resposta e baixo custo. Né? Por que a gente quer miniaturizar esses biosensores? A ideia é deixar aquelas técnicas usuais de laboratório, que requer volumes grandes de amostras, um especialista para fazer análise, para montar um sistema integrado do tipo Label na Chip, onde nós temos volumes bem reduzidos, num sistema portátil miniaturizado, em que qualquer usuário possa interpretar o resultado desse dispositivo. Né? Então, para tentar conseguir integrar todas essas propriedades, nós vamos explorar esse fenômeno de ressonância de plasma de superfície, que é uma das grandes alternativas aí para se conseguir esse tipo de biosensor. Então, para entender no que consiste esse fenômeno, que basicamente envolve a interação da radiação eletromagnética, a interação da luz com superfícies metálicas, nós precisamos lembrar do conceito da reflexão interna total. Tá? Quando nós incidimos um feixe de luz em materiais com constantes dielétricas diferentes ou índices de refração diferentes, a gente vê que ocorre uma mudança no ângulo em que a luz é difratada. Né? E aí o que se avalia é que, dependendo do ângulo de incidência aqui, nós conseguimos uma situação em que essa luz ela deixa de atravessar o meio e ela é totalmente refletida, que é o princípio das fibras ópticas. Né? A gente tem dois materiais com constantes dielétricas bem diferentes, e isso faz com que o feixe de luz fique preso no meio com maior constante dielétrica, e por isso, então, que a gente consegue transferir informação através de uma fibra óptica. E nós, então, conseguimos relacionar esse ângulo, que é chamado de ângulo crítico, esses dois ângulos, através dessa equação de Snell, com o comprimento de onda dessa luz, que está incidindo no material, e com os índices de refração dos meios. Né? E aí, um ponto interessante é que, apesar de a gente ter uma reflexão total, né, toda a luz incidente ela está sendo refletida, se a gente resolver as equações de Maxwell, nós vamos observar que, na verdade, existe um campo evanescente que se propaga no outro dielétrico, né, no outro meio. Evanescente porque ele vai perdendo a intensidade à medida que a gente vai se afastando, à medida que a luz se afasta da superfície dessa interface. Né? Então, ele vai perdendo a intensidade, por isso que a gente diz que ele evanece. Pode-se dizer que ele se estende a 1/4 do comprimento de onda equivalente dessa luz incidente. Ok, então esse é o princípio, então, da reflexão interna total. Como que a gente pode explorar isso no desenvolvimento de biosensores? Né? Quando que vem, então, a ressonância de plasma? Então, o que a gente faz? Nós pegamos, por exemplo, um prisma e recobrimos esse prisma com filme metálico. E aí o que a gente vai ter agora, né, na condição de ressonância, de reflexão interna total, é essa onda evanescente, ela vai, então, se difundir, se propagar por esse meio condutor, por esse filme condutor, que tem aí um comprimento de onda, uma espessura na ordem de 50 nanômetros. Isso quer dizer que o campo consegue se propagar até chegar no outro lado do filme. E aí o que se analisa? Se analisa a relação dessa onda evanescente com
os elétrons que têm livre mobilidade aqui nesse filme metálico, né? Os elétrons condutores. Esses elétrons estão oscilando ali na superfície. E o que acontece? Dependendo desse ângulo de incidência aqui, pode acontecer dessa luz, né? A luz é um campo eletromagnético que oscila, né, na forma de uma onda, e a ela está associada, então, um comprimento de onda e uma frequência. Então, essa luz corresponde a um campo elétrico que oscila paralelamente a um campo magnético, por isso que é uma radiação eletromagnética. Então, ela oscila com uma determinada frequência e a gente pode chegar numa situação, então, em que esses elétrons vão vibrar conjuntamente com essa radiação eletromagnética. Nessa situação, nós passamos a ter uma separação de carga na superfície do metal, e essa separação de carga, devido a essa oscilação e radiação eletromagnética, é o que a gente chama, então, de ressonância de plasmon de superfície. Tá? Então, se a gente avaliar a relação do ângulo de incidência com a luz em função da intensidade da luz refletida, nós vamos ver, então, que nós temos uma situação em que nós temos, então, toda a luz sendo transmitida, mas à medida que nós mudamos o ângulo, vai ter uma situação em que nós temos um mínimo de luz transmitida, porque essa luz ficou presa ali na superfície do metal. E então, esse ângulo nós chamamos de ângulo SPR, que é o ângulo de incidência que condicionou fazer com que os elétrons oscilassem em ressonância com a radiação incidente. Então, qual que é a condição para que a gente consiga observar esse fenômeno, né, esse fenômeno de ressonância? Ali, o que acontece? Nós temos a radiação eletromagnética incidente, que carrega os pacotes de energia, né, que a gente aprende lá que a luz carrega, ela tem esse comportamento de dualidade onda-partícula, ela se comporta como uma onda, né, e também se comporta como partícula, e essas partículas são os fótons, que são os pacotes de energia. E ela carrega essa energia, e essa fonte de energia ela vai ser convertida em uma outra fonte de energia, que é os plasmons. Como eu estou falando em conversão energética, tem que ter conservação de momento, né? Para que haja essa conservação de momento, basicamente, se a gente for olhar para as equações, a parte real da constante de elétrica do metal, ela deve ser superior ou muito maior do que a do meio dielétrico. Tá? E o interessante é que essa condição acontece quando nós temos materiais como ar e metal e água e metal. Então, é a condição perfeita para se trabalhar com biosensor. Condições atmosféricas, presença de ar, ou em soluções aquosas, né, como o plasma sanguíneo, ou a saliva, ou uma solução tampão. Para que haja essa conservação de momento durante essa conversão energética, como o momento é uma função vetorial, ele depende, né, do tamanho e da direção. O tamanho depende do ângulo de incidência e do comprimento de onda da luz incidente. E a direção, na verdade, como o plasma se propaga na superfície, a única direção que vai contribuir é a direção paralela à superfície, ou seja, a luz tem que ser polarizada. O fato dela ser polarizada, não polarizada, também iria gerar o plasma de superfície. Só que daí a gente gera um background que vai contribuir para o ruído da medida. Então, é melhor trabalhar com ela, nesse caso aqui, com a luz polarizada, no plano. E o fato, então, do momento depender do ângulo e do comprimento de onda da luz, quer dizer que nós podemos controlar
o ângulo de incidência e a energia do feixe incidente, o comprimento de onda da luz incidente, né? Existem vários metais que podem ser usados, né? Existem vários materiais, metais, que exibem esse fenômeno de ressonância de plasma de superfície, por exemplo, índio, sódio, cobre, alumínio, prata, ouro. Mas o que acontece? Quando se a gente pretende usar esses materiais em biosensores, nós queremos materiais inertes, materiais que vão dar uma resposta somente em função da detecção do analito. A gente não quer que, por exemplo, essa espécie se oxide e gere uma resposta que, na verdade, é uma resposta falsa, né? Então, baseado nisso, a gente já pode excluir os metais como índio, sódio, cobre. O alumínio, se a gente avaliar o ângulo SPR dele, na verdade, a gente tem uma banda aqui muito larga, difícil de ser monitorada, o que dificulta para avaliar a sensibilidade desse tipo de material como sendo sensor. A prata, por outro lado, tem um pico bem definido, mas a prata é suscetível a processos de oxidação, então também não é interessante. E aí sobra, então, o ouro, que é o metal mais utilizado na aplicação desse tipo de biosensor. Então, resumindo, né, como que a gente aplica isso em biosensores? Nós temos esse plasma se propagando na interface do dielétrico com o metal, né? Esse plasma, então, ele decai tanto no metal quanto no dielétrico. E o interessante é que a forma como esse plasma se propaga, né, a sua constante de propagação, ela depende do comprimento de onda da radiação incidente e depende da constante dielétrica dos meios, ou seja, depende do índice de refração. Isso quer dizer que, se eu tiver, então, um metal em contato com uma solução e eu tenho, então, uma constante de propagação aqui relacionada a esse plasma, tenho uma energia relacionada a essa propagação. Se a gente modificar essa superfície, eu vou mudar a constante dielétrica aqui nessa interface e, portanto, eu vou mudar o modo como esse plasma vai se propagar, e é isso que a gente usa aí na detecção. Então, esse é um esquema que mostra o funcionamento de um biosensor SPR, que já é comercializado. Esse tipo de biosensor ele é encontrado principalmente em laboratórios de pesquisa. Então, basicamente, a gente tem aqui um prisma. Sobre o prisma, faz-se a deposição de um filme de ouro, né? Nós trabalhamos, então, com a luz incidindo com determinado ângulo nesse filme e avaliamos a luz refletida, né? E aí, então, para que esse material atue como sendo um biosensor, seguindo lá os elementos, né, que um biosensor tem que ter, nós modificamos sua superfície, por exemplo, com o anticorpo do câncer de próstata. E aí esse anticorpo, ele tem ligações muito específicas, porque ele só vai se ligar ao seu antígeno correspondente. E aí, quando nós modificamos essa superfície, nós podemos caracterizar o ângulo de ressonância, né? E aí nós vamos ver que, quando tiver um mínimo de intensidade refletida, nós temos a condição SPR. Quando esse antígeno se ligar à superfície, vai mudar aquela constante de propagação. E aí, como consequência, o ângulo de ressonância vai mudar, né? E daí nós vamos avaliar que agora o ângulo é diferente. Então, o que se utiliza, que a resposta que se utiliza é essa modificação no ângulo de incidência, né?
E o interessante é que essa dependência com o ângulo de incidência, ela varia linearmente com a quantidade de moléculas absorvidas na superfície. Então, essa é uma das grandes vantagens desse tipo de biosensor. Além disso, ele fornece uma sensibilidade extremamente alta. Ou seja, para uma pequena variação que ocorre na superfície, a gente observa um deslocamento bastante grande desse ângulo de ressonância. Por isso que teve interesse de empresas para comercializar esse biosensor. Mas esse biosensor, ele apresenta algumas inconveniências. Primeiro, que não é qualquer pessoa que pode operar ele e interpretar o resultado. Tem que ser alguém que tenha tido um treinamento para operar o equipamento, né? Segundo, que ele trabalha com luz refletida. Isso complica muito a configuração do equipamento, porque eu não vou conseguir miniaturizar ele. Ele precisa de um arranjo experimental muito grande, dificultando a miniaturização, por isso que são equipamentos grandes de porte de laboratório. E, além disso, nós precisamos controlar o ângulo de incidência, que também não é uma tarefa fácil. Então, a pesquisa em termos desses biosensores, ela está direcionada no sentido a contornar esses problemas, a tentar desenvolver um biosensor tão sensível quanto esse, mas que possa ser miniaturizado e que seja portátil e que tenha uma alta sensibilidade. Então, esse biosensor comercializado, ele usa a ressonância de plasma de superfície deslocalizada. Tá? A gente diz que é deslocalizada porque o plasma ele vai se propagar ao longo de toda a superfície do metal. Vai ocorrer a separação de cargas ao longo de toda a superfície. E aí, a gente pode usar uma estratégia diferente. Né? Ao invés de usar filmes metálicos, nós podemos usar nanoestruturas metálicas. Né? Se a gente usar nanoestruturas, como nanopartículas, por exemplo, a interação da radiação eletromagnética com essas nanoestruturas ocorre de forma bem diferente. Por quê? Quando nós temos uma situação em que o diâmetro da partícula é muito menor que o comprimento de onda da radiação incidente, né? Então, isso aqui representa o comprimento de onda. Então, a radiação ela tem um tamanho, a onda dela, né, tem um tamanho muito maior do que a nanopartícula. Isso faz com que, né, à medida que passa a onda, aqui a gente tem a representação do campo elétrico, né, o campo elétrico ele vai oscilando, e aí o que acontece? Ele oscila a direção da seta que representa, né, a carga positiva do campo, e aí o que a gente observa é a oscilação da nuvem eletrônica desses metais em ressonância com essa radiação incidente. Né? E aí, como nós temos essa vibração localizada em cada nanopartícula, nós dizemos que temos agora um fenômeno de ressonância de plasma de superfície localizado. Qual é a diferença? Nós passamos a ter uma intensidade muito maior dessa luz que fica presa na superfície comparado com o filme metálico. Então, o princípio de funcionamento dessa oscilação da nuvem eletrônica na presença desse campo elétrico obedece às leis clássicas da física lá do oscilador harmônico. Né? A nuvem está oscilando com uma determinada frequência. Se a gente mudar
o índice de refração, aumentar o índice de refração, aumentar a constante de elétrica próximo dessas partículas, nós vamos fazer com que a força restauradora dessa constante aqui seja enfraquecida. Com isso, a frequência de vibração vai ser menor, né? E nós vamos, então, ter como resultado um deslocamento do comprimento de onda de ressonância para maiores valores, né? Para a região do vermelho aqui. Então, à medida que desloca para maiores comprimentos de onda, quer dizer que está, então, diminuindo a frequência, diminuindo a energia. Isso quer dizer, então, que agora a gente pode utilizar o comprimento de onda de ressonância, que ocorre da interação da luz com a nanopartícula, para monitorar essas variações que ocorrem na superfície da nanopartícula. Existem inúmeras nanoestruturas que apresentam esse fenômeno, basta serem metálicas, né? A gente pode usar não só nanopartículas de diferentes formatos, né? Os métodos de nanofabricação e nanotecnologia têm permitido a gente obter diferentes tipos de nanoestruturas. Então, por exemplo, a gente pode usar as nanopartículas de diferentes formatos, tamanhos, podemos usar grades de relevo, podemos usar nanoorifícios. Qualquer um desses vai exibir o fenômeno LSPR, que é a ressonância de plasma de superfície localizada. Nós trabalhamos com todos esses tipos de nanoestruturas lá no nosso grupo, mas como cada uma tem as suas características, né, eu escolhi falar sobre os nanoorifícios. Então, esses nanoorifícios começaram a ser estudados, na verdade, através de estudos teóricos, onde foram feitas avaliações de como ocorreria a transmissão de luz através desses nanoorifícios. Então, Beth, que fez esses estudos, fez a simulação de um filme metálico infinitamente fino e avaliou como que a luz seria transmitida através desse nanoorifício, né? Como a gente poderia classicamente imaginar, à medida que o comprimento de onda da luz aumenta, a intensidade da luz que é transmitida vai cair exponencialmente, né? Então, a gente tem, enquanto tiver um comprimento de onda compatível com o tamanho do orifício, a luz passa. Quando o comprimento de onda aumenta muito, então a gente tem a queda dessa intensidade transmitida. Isso foi feito através de simulações teóricas. Aí depois veio um outro pesquisador, o Ebsen, e fez um estudo experimental. Ele pegou um filme metálico de prata, esse filme tinha 200 nanômetros de espessura, e ele fez aqui um nanorifício, um buraquinho, que tinha de diâmetro 270 nanômetros. E ele avaliou como que a luz era transmitida através desse nanorifício. E aí o que ele verificou? Ele verificou um resultado muito diferente do que era previsto na teoria. Ele verificou que, à medida que o comprimento de onda aumentava, na verdade, existia um máximo de luz que era transmitida, e o comprimento de onda relacionado a esse máximo era muito superior ao diâmetro do nanorifício, né? A gente tem aqui uma luz transmitida em torno de quase 800 nanômetros, e o diâmetro é 270 nanômetros, né? O que aconteceu nesse experimento, né? Será que a configuração do experimento dele estava errada? Será que a interpretação estava errada, né? A diferença é que, na teoria, o filme era infinitamente fino.
E na prática a gente não consegue reproduzir isso. Na prática, o filme tem uma espessura. E aí o que acontece? Quando tem essa espessura, nós temos aqui nesse nanorifício um comportamento de guia de ondas, onde é possível fazer o acoplamento da luz de um lado com a luz transmitida do outro lado, e depois se explicou que isso poderia ocorrer devido ao efeito de ressonância de plasma de superfície. E aí, esse experimento fica mais interessante se a gente utilizar não só um nanorifício, mas um conjunto ordenado de nanorifícios. Porque o que se observa é que a intensidade da luz que é transmitida, ela é aumentada em 3 vezes comparado com os orifícios individuais, a soma dos orifícios individuais. E a esse fenômeno, então, em que ocorre uma transmissão maior do que seria esperado, eles chamaram de transmissão óptica extraordinária, né? E o interessante é que essa transmissão, que depende da configuração, da disposição desses nanorifícios, depende do comprimento de onda, aqui é o comprimento de onda onde ocorre a ressonância, depende da periodicidade dessa estrutura e depende das constantes dielétricas dos meios. Ou seja, a gente tem um comportamento semelhante ao que tinha antes para as nanopartículas e para a estrutura em filme. Nós temos um efeito que vai responder a mudanças no índice de refração, que pode ser causado devido à presença de moléculas na superfície. Então, aqui tem um exemplo de diferentes nanorifícios que foram fabricados, né? Nesse caso, esses nanorifícios eles foram fabricados através de uma técnica que é o FIB, feixes de íons focado, íons gálio, que incidem sobre a superfície do metal com uma energia alta o suficiente para arrancar os átomos de ouro da superfície e formar a estrutura que se queira formar, né, utilizando um software para isso. O interessante aqui é que nós podemos controlar a distância entre esses orifícios. Isso faz com que a intensidade do campo eletromagnético se intensifique ainda mais. E nós, controlando a distância entre os nanorifícios, nós podemos controlar, né, a luz que é transmitida, o comprimento de onda da luz que é transmitida, ou, como é uma luz não visível, nós podemos controlar a cor dessa luz. Então, ele atua como sendo um filtro. Então, para vocês terem uma ideia, aqui nessa figura eu tenho 3 matrizes de arranjos de nanorifícios, que são semelhantes a esse aqui. No fundo dessa imagem, o que está chegando é luz branca, luz como dessa sala aqui, luz branca. Só que o que passa pelos nanorifícios é uma luz com um comprimento de onda muito definido, né? Aqui nós temos, então, luz transmitida azul, verde e vermelho. Como que a gente controla isso? Através das dimensões e distância entre essas nanoestruturas. Isso quer dizer que a gente consegue controlar a energia em que vai ocorrer a ressonância de plasma de superfície. E isso quer dizer que a gente tem um controle muito grande das propriedades do biosensor. Então, esse tipo de nanoestrutura pode ser aplicado em biosensores para fazer a detecção de diferentes formas. Nós podemos usar, por exemplo, o CERS, que é o Raman intensificado pela superfície, devido às nanoestruturas. Ou nós podemos usar o efeito da transmissão óptica extraordinária para fazer detecção por imagens, tirando fotografias da estrutura.
ou fazer detecção por espectroscopia UV-Vis, que é uma análise muito simples, né? Qualquer laboratório tem um UV-Vis. Então, as vantagens do LSPR é que nós podemos fazer medidas em tempo real. Isso quer dizer que a gente pode estudar as interações biológicas entre diferentes espécies químicas, bioquímicas, né? Nós podemos utilizar substratos seletivos para o estudo do processo de ligações. Isso quer dizer que a gente não precisa marcar nenhuma molécula para que ela seja fluorescente, a gente consiga visualizar uma resposta, porque o processo de marcação pode fazer com que as espécies biológicas percam suas atividades. Então, a gente não precisa dessa etapa. Nós podemos utilizar um arranjo experimental simplificado. Então, vejam agora que, ao invés de utilizar uma luz com comprimento de onda específico, num ângulo de comprimento de onda determinado, e no modo de reflexão, a gente vai usar simplesmente luz branca numa configuração de transmissão e olhar o que passa pela amostra, né? E como nós temos nanoestruturas, nós podemos fazer integração com acessórios ópticos de baixo custo e com sistemas microfluídicos que contribuem, então, para a miniaturização desse tipo de biosensor, né? E uma das principais vantagens é a sensibilidade, que é bastante elevada. Experimentalmente, como que a gente faz as medidas de sensibilidade desse tipo de substrato, né? Desse tipo de biosensor? O conceito envolvido no funcionamento dele é muito mais complexo, né? Que envolve aí conceitos de eletromagnetismo, de física, é muito interdisciplinar. Então, o conceito por trás do funcionamento, às vezes pode ser um pouco pesado, até dependendo do nível do curso aí, em que semestre vocês estão, mas a aplicação em si é bem simples, tá? Então, a gente simplesmente usa uma luz branca, uma fonte de halogênio, né? Como eu disse, uma luz como essa aí. Aqui nós colocamos a nanoestrutura, coletamos a luz que é transmitida com o espectrofotômetro UV-Vis e analisamos o espectro UV-Vis da amostra. E aí, para avaliar a sensibilidade, o que a gente faz? A gente promove uma mudança de índice de refração sobre essa superfície sensora. Para causar essa mudança de índice de refração, o que a gente faz? Prepara soluções com diferentes concentrações de açúcar, com diferentes concentrações de glicose e vê como que o sensor responde. Então, à medida que nós aumentamos a concentração de glicose, aumenta o índice de refração. E aí nós, então, avaliamos quanto a banda plasmônica desloca. E, então, plotamos um gráfico do comprimento de onda de ressonância plasmônica em função do índice de refração. E isso nos dá, então, a curva de calibração, né, a curva padrão, e o coeficiente angular dessa curva nos dá a sensibilidade do dispositivo, né? Nesse caso, 380 nanômetros por unidade de índice de refração, que é uma sensibilidade comparável com outros tipos de nanoestruturas, um pouco melhor do que as nanopartículas. Se a gente olhar nesse espectro aqui, tem um ponto interessante que nós podemos explorar também. Se eu olhar num comprimento de onda específico, a gente verifica que, à medida que o índice de refração está mudando, a intensidade da luz transmitida também está mudando para um comprimento de onda específico. Então, a gente pode também explorar isso como sendo uma resposta. E aí, para fazer esse tipo de detecção, esse tipo de análise, a gente monta um arranjo experimental também bem simples, só que agora a gente usa um laser
com emissão em 633, exatamente a mesma coisa que esse laser que eu estou usando aqui, tá? Só que o nosso laboratório é um pouquinho mais potente, mas a ideia é usar um desse. E aí nós então ampliamos o feixe para que ele se espalhe por toda a superfície da nanoestrutura, que não é muito grande, né? Então tem uma área bem pequena, tá? Então aqui nesse arranjo, agora essa luz vai atravessar as nanoestruturas e, utilizando uma câmera CCD, a gente tira uma fotografia da superfície da amostra nanoestruturada, como essa fotografia aqui, e avalia a intensidade da luz então que está sendo transmitida. E aí o que a gente pode verificar é que existe também uma dependência linear da intensidade da luz que é transmitida com a variação no índice de refração, e a gente obtém uma sensibilidade bem semelhante à sensibilidade em termos do deslocamento da banda. Por que que a gente estuda uma forma diferente de fazer a detecção, né? Por que não utilizar simplesmente o UV-Vis, que é um método bem simples, né? A vantagem da imagem é que a gente consegue olhar para diferentes nanoestruturas, arranjos, de uma só vez. E isso se torna interessante porque eu posso modificar cada um desses quadradinhos, cada uma dessas matrizes, com um elemento de biorreconhecimento diferente, para detectar diferentes analitos. Então, eu posso detectar, por exemplo, num único dispositivo, que tem um tamanho de 1 centímetro quadrado, cabem vários desses aqui. Eu posso detectar marcadores do câncer de mama, próstata, mama e vários outros em um único dispositivo. Eu consigo fazer detecções múltiplas através de uma simples fotografia, né? Ou eu posso avaliar quantitativamente quanto de anticorpo, antígeno ou fragmentos de DNA estão sendo absorvidos nessa superfície aí para detectar, por exemplo, sei lá, neurotransmissores, né? Mas para conseguir fazer isso, eu estou falando de dimensões muito pequenas. Então, para fazer a modificação de uma estrutura, uma dessas nanoestruturas, isolada de outra, se eu gotejar uma solução na superfície, eu vou modificar tudo. Então, eu tenho que conseguir isolar uma nanoestrutura da outra. Para isso, a gente integra com a microfluídica, com microcanais que são fabricados aí em materiais poliméricos bem transparentes. Tem que ser transparente para permitir que haja transmissão da luz através deles, né? Então, aqui eu tenho um exemplo em que foram fabricados esses microcanais e eles foram integrados com essas nanoestruturas. Então, aqui eu tenho uma fotografia com um microscópio. Aqui eu tenho uma imagem com a câmera CCD da luz transmitida através dos nanorifícios. E aqui é só uma ampliação do que representa cada pontinho desse. Na verdade, é uma matriz com vários nanorifícios. Para fabricar esses microcanais, o procedimento é relativamente simples. A dificuldade é essa etapa aqui. A etapa de conseguir o molde. Porque nós queremos um molde, uma estrutura micrométrica. Então, a gente precisa de uma impressora com uma altíssima resolução para conseguir fazer a impressão desse tipo de estrutura. E aí, o que a gente faz? Nós colocamos esse molde, que é feito uma impressão numa película, por exemplo, de forma com que a luz passe apenas
na região onde eu quero fabricar os microcanais. Quando essa luz encontrar um material que é um fotorresiste, por exemplo, o SU8, o que acontece com esse material? Ele é líquido, mas quando a luz interage com ele, ele se solidifica. E forma, então, essa região diferente. Nós colocamos ele num solvente. Toda a parte que não foi polimerizada, que não enrijeceu aqui, ela sai da superfície de um vidro ou de um plástico, sobrando apenas os muros em cima do vidro. Esse é o molde. Depois disso, nós colocamos o polímero bem transparente. O polímero mais usado é o PDMS. E aí, uma vez que o PDMS, nós fazemos o processo de cura dele, né, que ele endurece, nós simplesmente tiramos de cima dos murinhos e temos os microcanais fabricados. Essa matriz que a gente utiliza aqui pode ser reaproveitada várias e várias e várias vezes. Então, esse é um esquema de um microcanal que foi fabricado para uma amostra. Nesse dispositivo, a ideia é que ele trabalhasse como um sistema de diluição. Então, ele tem toda essa combinação de microcanais para fazer essa diluição. Aqui, nessa região, nós colocamos os arranjos de nanoburacos. Nessa entrada aqui, nós colocamos uma solução contendo o analito com uma concentração conhecida. E nessa outra entrada aqui, nós colocamos somente o solvente, que no caso é um tampão fosfato. Essas soluções elas vão se misturando e, como consequência, nós teremos uma variação de concentração. Eu tenho um colaborador que é um engenheiro mecânico e ele, então, fez os cálculos para fazer com que a velocidade com que esses fluidos passassem por esses microcanais e chegassem aqui nessas superfícies, fizessem com que a concentração em uma extremidade correspondesse a 100% da solução e na outra extremidade a gente teria 0% do analito. E nessa entrada 3, nós injetamos uma amostra de concentração desconhecida. E a ideia, então, é usar essa variação de concentração aqui para construir uma curva de calibração que possa ser usada, então, para detectar a concentração de amostras que nós não conhecemos. Então, aqui é só um esquema, uma fotografia mostrando o princípio da diluição, né? Aqui, em uma extremidade, a gente nem vê esse corante fluorescente aqui. E na outra extremidade a gente vê que ele está bem concentrado. Então, essa é uma fotografia do que nós temos nessa região aqui, que são arranjos de nanoburacos alinhados perfeitamente aí com os microcanais. Então, essa aqui é o arranjo experimental que a gente usa, né? Aqui está a câmera CCD para fazer a detecção. Então, aqui está a fotografia da superfície. Então, aqui nós temos a amostra mais diluída. Aqui é mais concentrada. E aqui a amostra de concentração desconhecida. E aí, fazendo aquela análise da intensidade que é transmitida, né, em função do canal, a gente pode montar um gráfico analítico, uma curva de calibração, para avaliar, então, como que a intensidade está mudando. E a gente verificou que a curva de calibração, apesar de não ter sido muito linear, né, pode ter variações ali naquela diluição das soluções, mesmo assim nós conseguimos determinar com uma certa precisão
a concentração de 2 amostras de concentração desconhecida. Desconhecida entre aspas, né? A gente sabia quanto era, mais ou menos, e queria ver se o método era adequado para estimar essa concentração. Uma estratégia que a gente pode usar para melhorar a sensibilidade desses biosensores é fabricar um arranjo de nanoorifícios em que nós temos periodicidades que variam no eixo X e no eixo Y. Então, por exemplo, aqui no eixo Y a periodicidade é 380 nanômetros e no eixo X 420 nanômetros. Como as periodicidades são diferentes, a energia que vai ocorrer a ressonância de plasma é diferente. E isso a gente verifica aqui no espectro UV-Vis, né? A gente, para obter esses espectros separados, nós agora polarizamos a luz incidente. Polarizamos para que ela se propague apenas em uma direção e depois que se propague apenas na direção perpendicular. E aí a gente consegue isolar os efeitos, os modos de propagação do plasma. E aí o que nós fizemos? Nós modificamos a superfície dessa nanoestrutura com uma monocamada. Absorvemos uma monocamada na superfície, um mercaptotiol, e como mudou o índice de refração local, a banda plasmônica deslocou para maiores comprimentos de onda. Tá? Até aí nenhuma novidade, né? O que tem de interessante aqui nesse gráfico? Se a gente avaliar um comprimento de onda específico para fazer detecção por imagem, como eu estava mostrando antes, olhando para as 2 periodicidades, a gente tem uma relação, uma relação de intensidade em que, para uma periodicidade, a intensidade aumenta, enquanto que para outra, a intensidade diminui. E a gente pode usar a soma dessas contribuições para gerar agora uma resposta. Fazendo isso, a gente aumenta a razão sinal-ruído. E aí a gente melhora a sensibilidade do dispositivo, né? Então, essa é uma estratégia. Vocês podiam dizer, por que eu não faço isso fabricando um arranjo todo com 380 nanômetros e outro todo com 420 nanômetros. E analiso separado, porque daí eu não preciso polarizar a luz. É porque aí nós não vamos conseguir mobilizar exatamente as mesmas biomoléculas nessa superfície. Fabricando os 2 em um mesmo arranjo, a gente consegue fazer essa análise in situ numa mesma configuração. Tentando estudar, né, o efeito da sensibilidade, nós fabricamos arranjos de nanoorifícios com diferentes periodicidades. Porque nós verificamos aqui que, à medida que nós mudamos a periodicidade, o comprimento de onda de ressonância muda. E se a gente olhar para essas 2 bandas, né, qual delas está deslocando mais para o mesmo efeito? É aquela que vai ser mais sensível. Então, se a gente comparar a banda azul com a vermelha está deslocando mais do que a azul. Isso sugere que há uma dependência da sensibilidade com a distância entre esses nanoorifícios na nanoestrutura. E aí, por causa disso, nós então investigamos essa dependência. E nós verificamos que, à medida que a periodicidade aumenta, ou seja, à medida que o comprimento de onda de ressonância se desloca mais para o vermelho, a sensibilidade aumenta. Nesse caso, quando nós aumentamos de 375 para 600 nanômetros, a sensibilidade aumentou cerca de 30%. Né? Então, essa é uma estratégia que pode ser adotada para melhorar a sensibilidade desses biosensores.
Uma outra estratégia que nós utilizamos foi, ao invés de utilizar o filme com os nanorifícios, onde eu tinha metal em cima, na superfície, e dentro do nanorifício, foi isolar os nanorifícios de forma a recobrir a superfície, fazendo com que eu tivesse somente o metal exposto dentro do nanorifício. E aí, toda a imobilização para fazer o funcionamento do biosensor foi feita dentro desse nanorifício. Nesse caso, a gente fez aí a ligação de uma biomolécula, que é a streptavidina. Ela tem 4 sítios ativos, então a gente pode ligar nela moléculas de biotina, que tem uma elevada afinidade. Nós ligamos nessa molécula, na verdade, um anticorpo biotinilado, que é modificado com uma biotina, para então fazer a detecção de um antígeno. Quando nós avaliamos a sensibilidade dessa configuração, nós obtivemos um valor de 650 nanômetros por unidade de índice de refração. A sensibilidade ela foi melhorada a cerca de 60%. Quando nós obtivemos esse resultado, na verdade, a gente pensou, deve ter sido algum artefato, não pode ser verdade. E nós repetimos, era reprodutível, e aí tinha um colaborador nessa pesquisa, que era um engenheiro elétrico, e ele fez simulações de distribuição do campo eletromagnético dentro dessas nanoestruturas. E ele verificou que, de fato, ocorria uma intensificação muito grande dessa localização do plasma. E é isso, então, que foi utilizado para explicar esse aumento tão grande na sensibilidade. Esse resultado foi tão bom que a gente publicou na JACS na época. Nós, então, monitoramos, né, a detecção da streptavidina e nós conseguimos detectar uma quantidade muito pequena de moléculas dentro dos nanorifícios, na ordem de quantidades atomolares, 10 a menos 18. Então, se a sensibilidade ela é muito melhor trabalhando dentro do nanorifício, nós precisamos criar uma estratégia para entregar o analito de forma eficiente dentro desse nanorifício. Então, para fazer isso, nós integramos com um sistema agora de nanofluídica, não mais microfluídica, agora nanofluídica. Os próprios canais foram usados como... os próprios orifícios foram agora completamente abertos para serem usados como canais. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi avaliar se esses orifícios realmente estavam totalmente abertos e se permitiriam fluxo de solução através deles, né? Para isso, a gente usou uma solução de fluoresceína, né, um corante fluorescente, e a gente conseguiu visualizar esse fluxo. Nós, então, avaliamos a cinética de adsorção das biomoléculas dentro dessas nanoestruturas, utilizando esse sistema, né? E nós verificamos agora que a cinética de adsorção no fluxo dentro do canal, ela foi muito mais rápida do que no fluxo sobre o canal, sobre os nanorifícios. Melhorou cerca de 6 vezes. Além dessa melhora na cinética, né, o que a gente tem agora? Quando nós trabalhamos com os microcanais, nós temos uma estrutura na ordem de micrômetros. Então, eu tenho um microcanal ali que tem uma altura de cerca de 50 micrômetros. Quando nós vamos para trabalhamos com esses nanocanais, agora a dimensão do nanocanal é o diâmetro do nanorifício,
e a cerca de 200 nanômetros. Então, se a gente pensar numa detecção precoce, a detecção precoce acontece quando o paciente está no estágio inicial da doença. Nessa situação, as quantidades de biomarcadores nos fluidos biológicos é muito pequena. Então, se uma molécula passa ali, ela pode passar lá em cima do microcanal e ir embora e não ser detectada. Então, a gente tem que aumentar a probabilidade dessa molécula ser absorvida na superfície. Então, agora a gente partiu de uma distância de 50 micrômetros para uma distância de 100 nanômetros, que é o meio ali do nanorifício. Por isso que a gente consegue essa melhora aí na sensibilidade, na cinética. E aí nós, então, aplicamos esse biosensor para fazer a detecção de marcadores do câncer de ovário. Nós vimos que, com cerca de 7 minutos, saturou a superfície, então a resposta é muito rápida. Nós conseguimos fazer a detecção de multicamadas dentro do nanorifício. Nós modificamos com uma monocamada e sobre ela absorvemos um anticorpo e conseguimos monitorar a mudança no índice de refração devido a essas alterações. Então, a ideia de todo esse projeto é, na verdade, chegar num dispositivo integrado, né? Num sistema completo, do tipo Lab-on-a-Chip, onde a gente tem um sistema portátil que qualquer pessoa possa fazer uma análise de saliva, de suor ou de sangue e chegar a um resultado que possa ser facilmente interpretado. Então, a princípio, a gente almeja obter um sistema em que a gente insira a amostra a ser analisada. Pode, se necessário, haver pré-concentração ou filtração dessa amostra. Isso pode acontecer através do sistema de microfluídica, que vai direcionar, então, os analitos nessa superfície sensora. E a resposta, então, vai ser enviada para um sistema elétrico e disponibilizada num computador ou num celular. Né? Então, a nossa principal contribuição para essa configuração, né, a gente não consegue fazer tudo, não temos experiência em todas as áreas, mas a nossa contribuição é focada no estudo dessas nanoestruturas. Esse tipo de nanoestrutura que eu mostrei para vocês, o fabricado por FIB, é uma estrutura ideal. A gente consegue fabricar qualquer tipo de nanoestrutura, qualquer desenho que se queira, com uma resolução de 5 nanômetros. Então, o erro é muito pequeno. Mas requer bastante tempo de equipamento e é cara. Então, para pensar num dispositivo barato, não é viável para comercialização. Mas é fundamental para que a gente entenda o princípio da técnica, para mostrar que realmente funciona. E aí a gente busca alternativas com um preço menor. Né? Então, por exemplo, uma das possibilidades são as grades de relevo, que a gente já tem explorado e são sensíveis também. Nós conseguimos fabricar numa área maior, então o alinhamento com as nanoestruturas a gente faz de uma forma bem mais simples. Eu não preciso estar no microscópio ali alinhando os microcanais com as nanoestruturas, só deitar um microcanal na superfície, porque toda ela tem nanoestrutura. As nanopartículas, tem métodos variados de síntese de nanopartículas, muito simples, químicos, eletroquímicos, físicos. E de forma semelhante, as grades de relevo vai nos fornecer nanoestruturas com um custo muito baixo,
com uma área relativamente grande e aí caminha mais em direção à produção em larga escala. Então, eu agradeço ao nosso grupo de pesquisa, né? Sem os nossos alunos a gente não consegue ir muito longe. Agradeço também a todos os colaboradores, que também sem eles a gente não consegue fazer uma pesquisa tão interdisciplinar. Agradeço novamente ao convite ao pessoal daqui da UTF-PR. E só para deixar aqui para vocês, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais do nosso grupo de pesquisa, pode entrar lá no nosso site. Nós trabalhamos com diferentes tipos de nanoestruturas, que envolvem metais, semicondutores inorgânicos, envolvem perovskitas, envolvem semicondutores orgânicos, polímeros condutores, aplicados a diferentes coisas, não só biosensores. Nós aplicamos também essas diferentes nanoestruturas em células solares, produção de hidrogênio, dispositivos eletrocrômicos. Então, tem uma variedade de aplicações e materiais que a gente obtém lá. Nós estamos, então, lá na URGS, que fica lá em Porto Alegre, na capital gaúcha. Porto Alegre é uma cidade bem bonita, para quem quiser conhecer e tiver oportunidade, pode ir lá visitar a gente. Uma das grandes atrações, né, da capital é a proximidade com a praia e com a serra. Então, geralmente, quem vai para lá aproveita para ir para as praias, que fica ali 1h30, mais ou menos, e Gramado, que também está ali 1h30. Então, dá para agradar a todos. Se forem passear em Porto Alegre, serão bem-vindos lá. Obrigada. Nós agradecemos, então, a professora Jaqueline pela sua valiosa contribuição ao evento. E nós abrimos, então, a perguntas, a comentários. Quem quiser, a gente vai passar o microfone para poder falar. Qual o recado que você deixa para as mulheres da ciência que estão presentes aqui ou no geral? Um ponto bem importante, né? Porque para as mulheres, talvez os homens discordem, mas para as mulheres as coisas não são tão fáceis. Porque a gente tem, querendo ou não, principalmente depois de uma certa idade, né, que elas começam a construir sua família, a rotina não é igual a de um homem. Então, a dedicação à pesquisa, ela é bem diferente, né? Então, a gente tem que ser multifuncional para dar conta. Quando se está, né, na graduação, a princípio as oportunidades são as mesmas, né? Todos, tanto os meninos quanto as meninas, têm ali disponível os mesmos professores, as mesmas infraestruturas, né? Então, a princípio, os dois vão conseguir construir a carreira que quiserem, né? Basta daí a dedicação de cada um. À medida que vai amadurecendo, né? À medida que vai formando então a família, isso que eu digo que vem a dificuldade, né? Porque daí a mulher ela tem que se dedicar aos filhos, não que os pais não se dediquem, mas geralmente sobra mais para as mães, né? E aí o tempo fica apertado, mas nada que é impossível. Tanto que agora a gente tem, talvez seja até uma ideia, trazer um grupo lá da URGS que está fazendo uma pesquisa exatamente sobre isso, sobre mulheres na ciência, sobre como é difícil ser mãe e cientista. Tem um pessoal com uma bagagem enorme, um conjunto de dados enorme que pode falar bastante sobre isso. Mas, né, a mensagem é que a ciência está aí para todos, né? O importante é a gente abraçar ela. É uma área que requer muita atenção, isso independente do sexo, né? Então, as mulheres que realmente querem ir para
a ciência, né, e viver na academia, ou mesmo na indústria, tem que se esforçar, tem que se dedicar, que as oportunidades vão aparecer, e não é à toa que a gente tem várias mulheres de destaque aí na ciência, né? Então, o grafeno, o óxido de grafeno, nós começamos a trabalhar agora, é uma coisa nova no nosso grupo. Eu tenho 2 alunos que trabalham nessa linha. Na verdade, a gente tem dado aplicações diferentes, né? Ainda não exploramos em biosensores, mas tem muitos trabalhos que se utiliza tanto o óxido de grafeno, nanotubos, devido à alta área superficial, a condutividade que se consegue de alguns deles, eles são bem utilizados. A estabilidade, a gente tem explorado muito ele em adsorção de poluentes, efluentes e em células solares também. Mas tem uma ampliedade de pesquisa enorme na parte de aplicação em sensores também, principalmente sensores eletroquímicos. Gostaríamos de agradecer, e foi talvez muitos de vocês não entenderam, né, por conta e deu para perceber a interdisciplinaridade. Então, o pessoal que está no primeiro período, no segundo período, deu para perceber a importância. E os conceitos básicos, né, de física, de cálculo, de química, está tudo integralizado para uma atividade, para um objetivo, que é obter um sensor para a detecção do câncer. Então, é alta tecnologia e você precisa dos conceitos fundamentais. Então, às vezes, vocês não estão entendendo o porquê da física, o porquê de tanto cálculo, mas tudo isso é a base para você desenvolver os novos materiais. E quem for para essa área de nanotecnologia é o básico. Então, talvez depois, lá quando vocês forem para a Físico-Química 2, a 3, e que a gente entra mais nessa parte dos sensores, ou até mesmo na optativa, métodos instrumentais, onde a Jaque falou de várias técnicas, vocês vão aprender um pouco mais, mas está de parabéns, é um excelente trabalho, e a gente, né, torce para que realmente vocês desenvolvam mesmo e que possa estar detectando o câncer precocemente, né? Alguém tem mais alguma coisa? E a mulher na ciência, como a Jaque falou, é um trabalho... as oportunidades vão vir, tanto para o homem como para a mulher, e realmente o trabalho para a mulher é dobrado, porque principalmente aquela que quer constituir uma família, quer ter filho, não adianta. Os filhos são das mulheres, então a gente tem que fazer o trabalho em dobro, falo por mim mesma. Acho que Marcilene, Regiane, a Natália vão concordar comigo. Então, nós temos que estar aqui, temos que dar aula, temos que orientar e temos que cuidar dos filhos. Então, o pai ajuda? Ajuda, mas o trabalho maior é nosso. A Jaque sabe disso, que ela tem uma pequena, está esperando mais um. Que dá conta? Né? E damos conta, com certeza. Obrigada, Jaque. A Jaque foi minha caloura, né? Estudamos na UEM e tivemos a oportunidade de trabalhar no mesmo grupo de pesquisa. E depois a Jaque foi embora para o Canadá, eu fui para a Unicamp. Bom, mas estamos aqui, né, Jaque? Demorou uns 8 anos, mas a gente se encontrou novamente. 8 anos, isso. Eu vou projetar 7 logos que vão representar, são estudantes, então, que enviaram esses logos para representar, simbolizar o nosso curso de licenciatura em Química. E aí vocês têm dentro da pastinha de vocês uma cédula. E essa cédula tem as 7 opções, então. Vocês vão ter que escolher uma dessas opções e colocar numa urna que está ali na saída do anfiteatro. Tá? Então, eu vou projetar, vou passar um por um, no final vão ter todos, então, e aí vocês escolhem um. Votem para simbolizar o nosso curso, tá? E os próximos eventos, então. Então, esses são os logos, tá?
A gente tem ali a opção 1, 2, 3 e 4, aí vocês olhem bem que depois eu vou passar para 5, 6 e 7. Olhem com carinho, qual que vocês gostam. Essas são as outras opções. Eu volto. Bom, então agora a gente convida todos para um café que será servido em frente ao bloco G, tá? Aproveitamos para desejar a todos um excelente encontro. Amanhã à tarde terá o mini curso de biosensores 1h30 aqui no anfiteatro, tá? Todos presentes e então até amanhã. Boa noite a todos.